Olá, meus queridos. É um prazer enorme ter vocês aqui hoje me escutando. Meu nome é Benedita, mas podem me chamar de Nita, como meus netos me chamam. Eu já passei dos meus 80 anos e a vida me ensinou muito. Às vezes, quando a gente olha para trás, percebe que algumas lições chegam de mansinho, outras vêm como um tsunami. Mas existe uma lição em particular, uma que eu carrego bem aqui, no meu peito, que moldou quem eu sou hoje. É uma história que eu nunca imaginei que contaria em voz alta para tanta gente. Mas sinto que é hora. É uma história sobre o peso da culpa, o alívio do perdão e a força que a verdade tem, mesmo quando ela demora uma vida para se revelar. E se essa história tocar o coração de vocês de alguma forma, por favor, deixem um like e se inscrevam no canal. Assim, eu sei que estamos conectados. Essa história começa em um tempo que parece tão distante que às vezes duvido que fui eu mesma quem viveu tudo aquilo. Era o final dos anos 60, começo dos 70. O mundo estava mudando rápido, mas na minha pequena cidade do interior, a vida ainda tinha um ritmo mais lento, mais previsível. Eu era uma moça, quase mulher, e tinha uma irmã, a Clara. A Clara! Ela era a luz, a vida, a tempestade em forma de gente. Enquanto eu era a quietude, a responsabilidade, aquela que sempre pensava 2 vezes antes de fazer qualquer coisa. Clara, por outro lado, vivia para sentir, para rir, para amar, sem freios. Nossos pais, que Deus os tenha, eram pessoas muito diferentes. Minha mãe, Dona Emília, era a rocha da família. Discreta, forte, uma mulher de poucas palavras, mas de um amor imenso e silencioso. Meu pai, seu Geraldo, era o comerciante da cidade, respeitado por todos. Ele era a voz, a presença, o homem que todos admiravam. Ou assim eu pensava. Ele tinha um sorriso fácil, uma piada pronta para cada situação e um jeito de fazer as pessoas se sentirem importantes. Lembro-me dele, sempre impecável, com o cheiro de lavanda e um charuto que acendia só em ocasiões especiais. Ele era o pilar da nossa família, o provedor, o exemplo. Nossa casa era simples, mas cheia de vida. À noite, minha mãe costurava na máquina de pedal, enquanto meu pai lia o jornal em sua poltrona. E eu e Clara fazíamos a lição de casa na mesa da cozinha. Ríamos muito, discutíamos um pouco, mas acima de tudo, éramos uma família. Ou pelo menos, éramos o que eu achava que era uma família feliz. Ainda vejo a Clara, com seus cabelos cacheados voando enquanto ela corria pelos campos. Os vestidos floridos que minha mãe fazia para nós duas, mas que nela pareciam ganhar vida própria. Ela sonhava em sair daquela cidade, conhecer o mundo, pintar e dançar. Eu, por outro lado, sonhava em casar, ter minha casa, meus filhos e viver uma vida tranquila, como a de minha mãe. Éramos opostos, mas de alguma forma nos completávamos. Eu a protegia do mundo e ela me puxava para fora da minha concha. Os anos foram passando e a vida começou a apresentar seus primeiros desafios. Meu pai, que sempre fora tão zeloso com seus negócios, começou a mostrar sinais de preocupação. Pequenas coisas no início, uma conversa mais áspera com um fornecedor, um atraso no pagamento de alguma conta da casa. Minha mãe notava, mas nunca perguntava. Ela tinha o dom de observar e esperar. Eu, na minha ingenuidade juvenil, achava que eram apenas as pressões do trabalho. Clara, sempre mais atenta às nuances emocionais,
Percebia a tensão, mas não a entendia. Lembro-me de um jantar em particular. Meu pai estava silencioso, o que não era do seu feitio. Minha mãe tentou puxar conversa, e ele respondeu com um suspiro pesado, sem levantar os olhos do prato. Clara, impaciente como sempre, perguntou: "O que houve, pai? O senhor está diferente." Ele apenas sorriu, um sorriso forçado, e disse que estava cansado. Aquela noite eu senti um calafrio. Era o presságio de algo grande, mas eu não sabia o que. A cidade, pequena como era, vivia de sussurros. As notícias corriam de boca em boca, e não demorou para que os primeiros boatos chegassem à nossa porta. Eram sobre meu pai, sobre o seu negócio, sobre dívidas. No começo, eu ignorei. Meu pai era seu Geraldo, o homem íntegro. Aquilo não podia ser verdade. Mas a verdade, meus amigos, tem um jeito de se impor, mesmo que doa. E a verdade que se impôs na minha vida foi cruel, devastadora. Um dia, essa casa amanheceu diferente. O silêncio era pesado, o ar irrespirável. Minha mãe tinha os olhos vermelhos e inchados, e meu pai estava em seu escritório, trancado, sem querer falar com ninguém. Clara, que sempre acordava mais tarde, desceu as escadas confusa, e foi quando minha mãe, com a voz embargada, nos contou. A loja de meu pai, o seu orgulho, estava falida. Mais do que isso, ele tinha acumulado uma dívida gigantesca, não apenas com bancos, mas com pessoas da cidade, amigos, vizinhos. Tudo o que tínhamos estava penhorado. Nossa casa, nossas terras. Éramos pobres, de um dia para o outro. E o pior, havia a insinuação de que meu pai havia desviado dinheiro, que tinha agido de forma desonesta. A reputação, a honra, tudo estava em frangalhos. A cidade, antes tão cheia de admiração, agora nos olhava com pena, com desconfiança e, em alguns casos, com puro desprezo. As pessoas nos evitavam. Os filhos dos amigos de meu pai pararam de brincar conosco. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Foi então que a tragédia se completou. Numa tentativa desesperada de salvar o que restava, de cobrir um rombo ainda maior, meu pai fez algo impensável. Ele vendeu umas terras que eram de herança da minha mãe, sem o consentimento dela, e usou o dinheiro para tentar um último investimento arriscado, que, obviamente, não deu certo. Além disso, havia um fundo de amizade que ele administrava para algumas famílias da cidade. E esse fundo também sumiu. Acreditava-se que ele havia se apropriado dele. E no meio desse caos, Clara... Clara! Ela sempre foi a mais impulsiva. Naquela época, ela tinha um namorado, um rapaz de uma família abastada, que meu pai não aprovava. Em um ato de desespero e rebeldia, ou talvez por genuíno amor, Clara decidiu fugir com ele. No dia seguinte ao anúncio da falência, a vergonha pública, a tristeza da minha mãe, Clara sumiu. Levou apenas uma pequena mala. A cidade inteira viu a fuga como a prova final. A filha pródiga, cochichavam. Não basta o pai desonesto. A filha ainda foge com um sujeito de má fama, levando com ela o pouco que restava da reputação da família. A história que se espalhou e que eu, na minha dor e raiva, acreditei, era que Clara havia fugido com o namorado, levando consigo uma quantia considerável de dinheiro, parte daquela que havia sido desviada por meu pai. Dinheiro esse que ela teria pego para si, para uma vida de luxo, abandonando a família na desgraça. Minha mãe ficou prostrada. A vergonha do marido, a perda de tudo, e agora a fuga da filha caçula. Ela definhou lentamente,
perdendo a alegria, a força. Nunca mais foi a mesma. E eu senti uma raiva que nunca imaginei ser capaz de sentir. Uma raiva fria, cortante, que me consumiu por dentro. Como ela pôde? Como Clara pôde nos abandonar no nosso momento de maior fragilidade? Como pôde levar o pouco que restava e se jogar nos braços de um homem duvidoso, sem olhar para trás? Eu acreditei na versão que a cidade espalhou. Acreditei que Clara era a destruição final da nossa família. Que, enquanto meu pai era o catalisador inicial, ela era a lâmina que cortou o último fio de esperança e honra. Eu a odiei. Odiei com uma intensidade que me assusta até hoje. Meu coração se fechou para ela, para qualquer lembrança boa que tivéssemos. Ela não era mais minha irmã. Era a traidora, a ingrata, a responsável por grande parte da dor da minha mãe. Os anos seguintes foram sombrios. Meu pai nunca mais se recuperou. Tornou-se um homem recluso, que vivia à sombra de sua própria vergonha. Minha mãe partiu poucos anos depois. De tristeza, eu tenho certeza. Eu me vi sozinha, cuidando de um pai quebrado e de uma reputação manchada. Tive que trabalhar duro, limpando casas, costurando para fora, fazendo o que fosse preciso para sobreviver. Não havia mais tempo para sonhos, para amor. Só havia a labuta e a amarga certeza de que Clara havia nos condenado a tudo aquilo. Por 20 longos anos, essa foi a minha verdade. Clara era a inimiga. Clara havia destruído tudo. Sempre que alguém mencionava seu nome, eu sentia um aperto no peito. Uma ferida que nunca cicatrizava. Eu construí muros ao redor do meu coração. E o de Clara era o mais alto de todos. Ah, a vida tem uma forma de nos surpreender, não é? De nos virar do avesso quando menos esperamos. Naquele tempo, a paciência era tudo o que tínhamos. E a verdade parecia um luxo que nunca chegaria. E vocês, meus amigos, já precisaram esperar por algo que parecia impossível? Já carregaram um peso por tanto tempo, sem saber o que fazer com ele? Eu adoraria ler as histórias de vocês nos comentários, de como lidaram com as esperas e os fardos que a vida lhes deu. É reconfortante saber que não estamos sozinhos em nossas jornadas. Foi em um dia de chuva forte, quando o céu parecia chorar junto comigo, que a minha vida virou de novo. Meu pai estava muito doente, já bem velhinho e frágil. Passamos anos em um silêncio pesado, ele com sua culpa e eu com a minha raiva e o meu rancor. Ele já não falava muito, e eu sinceramente não tinha mais perguntas a fazer. Achava que tudo já estava dito, mas naqueles últimos dias, ele parecia estar lutando contra algo, tentando encontrar as palavras. Eu estava ao seu lado, segurando sua mão envelhecida, sentindo o calor fraco que ainda emanava. Ele tossiu, e sua voz, rouca e quase inaudível, quebrou o silêncio do quarto. Benedita, ele começou. Eu me inclinei tentando ouvir. Sua irmã, Clara. Meu coração gelou. Pensei que ele iria xingá-la, lamentar sua ingratidão. Clara, ela não fez aquilo. Ela não nos abandonou por dinheiro. Minha mente girou. Eu olhei para ele confusa. Como assim, pai? Ela fugiu, levou o dinheiro. A cidade inteira sabia. Ele fechou os olhos, uma lágrima escorrendo pelo canto. Eu a manipulei. Eu a usei. Naquele momento parecia que o chão havia sumido debaixo dos meus pés. Meu pai, o homem que eu achava conhecer, o homem que eu cuidava com uma mistura de dever e ressentimento, estava me dizendo algo que virava meu mundo de cabeça para baixo. Ele continuou, aos poucos,
com a voz cada vez mais fraca, mas com uma urgência que me fazia apertar sua mão. Ele me contou a verdade nua e crua que ele carregou por décadas. A falência, os desvios, as dívidas, tudo era obra dele. Ele tinha um vício secreto, um buraco negro que o consumia. Não era jogo, como alguns sussurravam, mas sim um desespero por sempre querer mais, por manter as aparências a qualquer custo, por acreditar que era mais esperto que os outros. Ele tinha feito investimentos arriscados, assinado papéis que não devia, e quando a bolha estourou, ele se viu sem saída. A fuga de Clara não foi para roubar, mas para protegê-lo. Meu pai, em seu desespero, armou um plano. Ele convenceu Clara a fugir com o namorado, um rapaz que ele sabia que era visto com maus olhos pela sociedade. Ele inventou a história de que ela tinha se apropriado de parte do dinheiro para dar uma justificativa para o seu desaparecimento e, ao mesmo tempo, desviar a atenção de suas próprias transgressões. Ele disse que, se ela fugisse, a cidade focaria na vergonha dela e ele teria um tempo para tentar resolver seus problemas sem a pressão de ser o único culpado. Clara, na sua ingenuidade e com seu amor filial incondicional, aceitou o fardo. Ela acreditava que estava salvando o pai da cadeia, da humilhação ainda maior. Ela fugiu para proteger o nome da família, para ser o bode expiatório. E eu acreditei na mentira que ele construiu, na narrativa que a cidade engoliu. Meu pai, o homem de bem, havia sacrificado a reputação e a felicidade da própria filha para salvar a sua própria pele. Aquele peso que eu carregava por 20 anos, o ódio por Clara, se transformou em um peso diferente. Um peso de culpa, de arrependimento, de uma dor lancinante por ter julgado, por ter odiado a minha própria irmã. Meu pai, com suas últimas forças, me entregou uma caixa. Dentro dela havia cartas. Cartas que Clara escrevera para ele ao longo dos anos. Cartas que nunca foram respondidas, mas que ele guardava em segredo. Cartas cheias de saudade, de perguntas, de esperança e até de perdão. Ela perdoou o pai, mesmo sem saber a extensão da sua manipulação. Ela perdoou a família por não a ter procurado. Meu pai faleceu naquela noite e eu fiquei ali, sozinha, com as cartas de Clara nas mãos e uma verdade que me dilacerava. A vida que eu vivi, as emoções que eu senti, a história que eu contei a mim mesma por 2 décadas, tudo era uma mentira. Eu tinha odiado uma inocente, uma vítima, e não uma vilã. E o verdadeiro vilão, meu pai, havia se escondido atrás de sua fachada e de uma narrativa que ele mesmo criou. A culpa, meus amigos, é um fardo pesado, mais pesado do que o rancor, porque ele se volta contra nós mesmos. Eu chorei. Chorei por Clara, por minha mãe que morreu sem saber a verdade, por mim mesma, por todo o tempo perdido, por todo o amor negado. A primeira coisa que fiz foi procurar por Clara. Aquele momento de interação com vocês sobre a espera, eu esperei por 20 anos, e ela por mais ainda. As cartas me deram algumas pistas. Com a ajuda de amigos e de uma perseverança que eu não sabia que tinha, eu a encontrei. Ela vivia em uma cidade distante, com uma vida simples, com o mesmo homem por quem ela havia fugido. Ele não era um sujeito de má fama, era um homem bom, que a amparou em seu momento de desespero e que sabia a verdade, mas jurou silêncio ao meu pai. Quando a vi, depois de tantos anos, foi como ver um fantasma do passado.
Ela estava mais velha, claro, com os cabelos grisalhos e as marcas do tempo. Mas os olhos ainda tinham aquele brilho, aquela vitalidade que eu lembrava. Eu estava nervosa, com o coração aos saltos. Como eu poderia explicar? Como eu pediria perdão por 20 anos de ódio injusto? Eu não sabia o que dizer. Fui direto ao ponto. Clara, eu disse com a voz embargada. Eu sei a verdade. Papai me contou antes de partir. Ela me olhou, e um misto de surpresa, tristeza e talvez um pouco de mágoa passou por seus olhos. Ela me convidou para entrar. Sentamos em sua sala, e eu, aos prantos, contei tudo. Contei o que papai me revelou, a manipulação, as cartas que ela havia mandado, o meu ódio e agora o meu arrependimento. Eu não pedia nada, apenas a chance de me desculpar. Clara me escutou em silêncio, apenas segurando minha mão. Quando terminei, ela suspirou, um suspiro que parecia carregar o peso de uma vida. Nita, ela disse, eu sabia que ele me usou. Ele me pediu, me implorou para protegê-lo. Ele disse que era a única forma de salvar a família de uma desgraça ainda maior, de evitar a prisão. Eu estava em choque. Ela sabia. Ela aceitou. Por amor a ele, por amor à família, ela carregou sozinha a culpa, a vergonha, o exílio. Eu te entendo, Nita. Ela continuou. Sei que você me odiou. Eu via o desprezo nos olhos das pessoas. Sabia o que se falava de mim. Mas eu me consolei pensando que, se aquilo salvava meu pai, valia a pena. E sabia que um dia a verdade viria à tona. Eu só não imaginava que levaria tanto tempo, ou que você a descobriria sozinha. Naquele dia, naquele abraço apertado, eu senti o perdão. Um perdão que eu não merecia, mas que ela me deu com a mesma generosidade com que sempre viveu a vida. O perdão dela para mim, e o perdão que eu finalmente consegui dar ao meu pai, entendendo sua fraqueza humana e seu desespero, mesmo que suas ações fossem imperdoáveis. E, mais importante, o perdão a mim mesma, por ter sido tão cega, tão dura, tão cheia de rancor. A vida seguiu. Clara e eu reconstruímos nossa relação, com uma base mais forte e honesta. Nos visitamos, conversamos e rimos muito. Rimos das bobagens da infância, das saudades que guardamos. Aquele amor de irmãs que eu pensei ter perdido para sempre, estava ali, intacto, apenas adormecido sob camadas de dor. O que eu aprendi com tudo isso, meus amigos, é que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre nos liberta. Ela nos permite ver as coisas como realmente são, e não como nós as imaginamos ou como nos contaram. Aprendi que o julgamento precipitado pode roubar anos de felicidade, de afeto, de paz, e que o perdão, o perdão é a maior dádiva que podemos dar e receber. Ele cura não apenas a ferida do outro, mas a nossa própria. Não guardem rancor. Não se apeguem a verdades que talvez não sejam inteiras. Deem uma chance para a dúvida, para a compaixão. A vida é um sopro, e o tempo que perdemos com mágoas nunca volta. Se essa história tocou seu coração, se fez você pensar um pouco sobre a sua própria vida, eu ficaria muito feliz. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem com alguém que precise ouvir. E, por favor, me contem nos comentários. Adoro ler as histórias de vocês, as lições que a vida lhes ensinou. A gente aprende muito uns com os outros, não é mesmo? Muito obrigada por me escutarem. Que a paz esteja com vocês.